Que bom ter você por aqui. Que bom, mulher, ter você aqui comigo nesse vídeo. Espero que você permaneça nele. E a minha oração é para que Deus possa falar ao teu coração. Hoje a gente vai falar sobre deserto. O deserto tem muito a nos ensinar. Tem muito a nos dizer. Hoje eu quero compartilhar com você um pouco do meu testemunho. O meu nome é Carolina, eu tenho 25 anos, sou casada, tenho 2 filhos, um menino de 3 anos, Daniel Arthur, e uma menina, Zoe, de 2 meses. Eu sou cristã e o Senhor, Ele me levou a abrir esse canal, a fazer vídeos, né, para contar um pouco do meu testemunho, aquilo que Ele tem feito, aquilo que Ele tem feito na minha vida. E eu creio que vai falar muito com você e ao seu coração. Vai te trazer muita clareza, muitas direções de Deus, assim como Ele fez na minha vida. Hoje é o nascimento, né, daquilo que Ele fez, que fez eu gerar no secreto. Hoje está vindo, está saindo do oculto, né? E eu creio que vai abençoar muito vocês. O tema desse vídeo é: Deus nos leva ao deserto para falar de forma particular. E quando a gente passa pelo deserto, a gente não entende. A gente muitas das vezes quer desistir, a gente quer reclamar, a gente quer murmurar. Mas depois que você passa, você agradece a Deus. É algo muito sobrenatural. E só aqueles que permaneceram podem dizer isso. E Deus te chama hoje a permanecer. A permanecer. Você olha a sua volta e você diz: Senhor, que deserto, até quando eu vou sair disso? Pare. Pare de murmurar, pare de reclamar. Comece a mudar a sua oração. Comece a perguntar para Deus: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com esse deserto? Comece a fechar a porta do teu quarto. Comece a abrir aquela Bíblia que está lá guardada, que você lê muitas das vezes um dia da semana, porque não consegue ter constância. O livro que a gente vai ler hoje é um livro que o Senhor me deu em um tempo de deserto, em um tempo onde eu olhava e eu falava: Senhor, eu tô sozinha. E o livro está lá em Deuteronômio 8:2. E te lembras de todo o caminho, pois qual o Senhor seu Deus o guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, te provar e para saber que está no teu coração, e se guardaria os mandamentos ou não. Que profundo esse texto. O Senhor, o próprio Deus, nos leva ao deserto. Muitas das vezes a gente acha que quem nos coloca no deserto é o inimigo. Muitas das vezes é Deus quem nos leva ao deserto. Muitas das vezes Deus permite te levar ao deserto para te provar, para te humilhar e para saber o que está no teu coração. Eu vivi um tempo da minha vida que eu precisei parar. O Senhor precisou me parar para alinhar o meu coração. E foi da forma mais difícil, mas foi a forma que o Senhor me achou para me melhorar, para provar o meu coração, para me humilhar, para trazer para fora aquilo que precisava. Muitas das vezes a gente estamos andando com Deus, a gente até faz de todo o coração, porque eu fazia, eu amava fazer para Deus as coisas. Eu fazia de todo o meu coração, mas eu via que tinha coisas assim na minha vida que eu não entendia o porquê acontecia. Eu falava: Senhor, me ajuda. Muitas das vezes eu não conseguia perseverar na oração. Eu não conseguia ter constância na palavra e eu orava, eu clamava a Deus. Muitas das vezes acontecia coisas na minha volta que eu não sabia lidar. Eu era muito imatura, né? A palavra de Deus fala pra gente deixar de ser como um menino, né? Tomar um leite mais forte, né? Então,
Senhor viu, filha, eu preciso te amadurecer. Filha, eu preciso te dar autoridade. Eu achava que eu já tinha autoridade. Eu achava que, né, eu já tinha tudo, mas não. Às vezes a gente acha que sabe tudo, né, mas não. Então o Senhor, Ele precisou me levar ao deserto para me tratar. Eu passei por muitas coisas esses 4 anos, né? Eu aprendi muita coisa. Eu vivi muita coisa com o Senhor. Eu creio que não é tudo ainda, né? Mas eu sei que Ele me provou. Ele revelou aquilo que estava no meu coração. Ah, como doeu. Ah, como machucou. Mas o que me ajudou foi permanecer nele. Chegou um dia que eu falei, Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo. Senhor, eu preciso que o Senhor... O que está acontecendo? Por que, Senhor Jesus, desse deserto? Por que, Senhor, eu estou passando por isso? E o Senhor não me dava resposta. Foi um dia que eu falei, Senhor, me ajude a te buscar a tua presença. Me ajuda a ter constância, Deus, na tua palavra. Me ajuda, Deus, a ser cheia para que eu possa entender aquilo que o Senhor está fazendo. Porque como eu não orava direito, não lia a Bíblia constantemente, eu não conseguia ouvir aquilo que o Senhor estava me dizendo. Então eu fechei a porta do meu quarto, eu fui orar. E eu lembro que naquele dia o Senhor, Ele me trouxe à memória a música que fala assim, você me leva... Não, é da Tamires Garcia. Aquieta minha alma. E eu lembro que tem uma parte que ele fala assim, que eu preciso confiar. E aí eu ouvi o Espírito Santo falando comigo. Confiar, você precisa confiar. E ali eu entendi que tinha algo. Eu falei, confiar. Então, se eu tô passando por isso aqui, algo Deus quer me ensinar. E eu preciso confiar. Não reclamar, não murmurar. Então dali eu tomei uma postura. Todos os dias eu vou ler a Bíblia. Eu não vou pegar o celular na mão, enquanto eu não ler a palavra do Senhor. Porque antes eu acordava e já pegava o celular na mão. Então eu comecei a dar a minha primeira entrega a Deus, né? A renunciar os meus prazeres. Começar a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E aí eu pegava a minha Bíblia e eu lia. Muitas vezes eu não entendia. Muitas das vezes eu precisei perseverar. E eu comecei só com a Bíblia. Eu nem comecei com muita coisa, já orando, jejuando. Falei, não, eu vou com calma. E ali eu comecei. Li a palavra de Deus, dia após dias. E as lutas vinham, o medo vinha. O inimigo também vinha para tentar, né, mexer em mim. Mas eu consegui perseverar. E aí eu não conseguia mais ficar sem ler a Bíblia. E eu comecei a receber revelações de Deus na minha vida. O Senhor, Ele começou a abrir coisas dentro de mim que eu nem sabia que eu tinha. O Senhor começou a mexer na minha raiz profundamente. Eu lembro que eu li um livro, né, que fala sobre mulheres enraizadas. Se você puder depois correr atrás desse livro, é uma bênção, da Viviane Martinello. Meu Deus, aquele livro abriu tanta coisa dentro de mim, tanta sujeira, tantas coisas que a gente às vezes fala, por que minha vida não dá certo aqui? Por que isso aqui acontece? Porque há problemas na raiz. E Deus precisou me levar ao deserto para mexer na minha raiz. E eu não entendia, né? Eu não entendia o que Deus estava fazendo. Eu não entendia o porquê daquelas coisas acontecerem comigo. E Senhor, eu preciso te chamar ao deserto para falar de forma particular com você. E Ele me chamou no deserto. E, como eu falei, eu parei de tentar entender, eu parei de tentar murmurar e comecei a obedecer. E todos os dias eu plantava algo. Todos os dias eu plantava algo. E parecia que nada ia acontecer. Parecia que as coisas só pioravam. E eu precisei confiar em Deus. Eu precisei depender de Deus. Antes eu achava que eu dependia dele, antes do deserto. Eu falava, não, eu dependo do Senhor. Não, o Senhor é o meu Deus, eu dependo dele. Mas eu percebi que não.
eu não dependia de Deus. Porque quando a gente depende de Deus, pessoas podem nos machucar, situações podem acontecer, pode faltar coisas. E a gente fala, não, o Senhor é quem está comigo. Eu não dependo disso, eu não dependo daquilo, porque o Senhor, quem eu dependo, Ele está comigo. Fulano pode me machucar, pode faltar água dentro da minha casa. Se faltar dentro da minha casa, o Senhor vai trazer a provisão, porque assim como Ele cuida dos pássaros, Ele cuida de mim, sabe? A pessoa pode me machucar, mas eu vou continuar amando ela. Por quê? Porque eu tenho Deus na minha vida, eu dependo dele, sabe? Então, quando a gente aprende a depender de Deus, a gente não se entristece mais com as pessoas, sabe? A gente ama mais as pessoas. Então, o deserto, ele te trata, sabe? Se você está hoje num deserto, se permita ser moldada, se permita, né? O Senhor, ele cuidar de você. Porque se você permitir, você vai gerar algo lindo do Senhor. Porque Ele vai te transformar de uma tal forma que Ele vai precisar que você testemunhe sobre isso. Então, muitas vezes a gente não vive coisas no Senhor incríveis porque a gente não persevera no deserto, na dificuldade, nos dias difíceis, nos dias de tempestades. Então, hoje o Senhor te convida a isso. Ele faz esse convite para você. Se entrega nesse deserto a mim. Se entrega na minha vontade, naquilo que eu te coloquei. O deserto, ele é um tempo de solidão. Pode ser que você percebeu isso. Mas por que as pessoas se afastaram? Por que eu não sinto vontade de estar em certas mesas mais? Por quê? Porque o Senhor, ele precisa silenciar a voz do mundo, a voz da multidão. Não é porque a pessoa ela é ruim, não é porque a pessoa você é melhor que a pessoa, não. É porque o Senhor, ele precisa falar de forma particular com você, então ele precisa silenciar as vozes. Ele precisa te levar para um lugar de solidão, te afastar de pessoas. Igual eu falei, não porque as pessoas são ruins ou porque as pessoas querem o seu mal. Não, às vezes as pessoas são boas sim, mas o Senhor permite situações também, ou Ele aproveita as situações para te deixar sozinha, para que você busque a Ele, para que você tenha clareza naquilo que Ele está dizendo. Porque se a gente tem muitas vozes falando com a gente não consegue discernir o que Deus está falando. Antes eu perguntava, meu Deus, mas como que é ouvir a voz de Deus? Como que é entender aquilo que Ele está falando? Sabe, eu buscava vídeos, eu tentava aprender, mas eu nunca conseguia ouvir a voz de Deus. E o deserto me ensinou. Hoje eu consigo entender quando o Senhor ele me dá uma direção. Eu consigo entender quando o Senhor está me movendo para novas estações. Eu consigo entender coisas, mas foi o deserto que me ensinou. Foi um momento de solidão, foi um momento de caverna, porque o Senhor ele me levou para uma caverna, para um esconderijo. E para muitos não entenderam. Eu também não entendi no momento, mas hoje eu entendo, porque era para silenciar a voz do mundo. Era para ele me moldar, me fazer entender o que ele está querendo dizer comigo e como eu aprendi tantas coisas com o Senhor nesse deserto, sabe? Se você está nesse deserto, silencie a voz do mundo, renuncie as coisas desse mundo para ouvir o que ele tem a te dizer e vá crescendo aos poucos. Depois eu comecei a orar mais, comecei a trazer o jejum e isso foi me fazendo crescer nele cada vez mais. Então, o lugar deserto é um lugar de ser transformada, ensinada, moldada pelo Senhor. Então, se você está aí, aproveite a oportunidade, é um presente do Senhor para nós. Ele está te dando um presente de aprender, de conhecer Ele, de depender dEle, de ser transformada por Ele. Então, permita que o Senhor te transforme. Não vai faltar maná, não vai faltar a coluna de fogo e de fumaça. Eu sempre orava quando eu estava no deserto, Senhor, me dá a tua coluna de dia e de noite, porque eu preciso dela, Senhor, porque senão eu não vou conseguir sair desse deserto viva.
eu vou morrer, eu vou murmurar, como as pessoas murmuravam. Porque se você ler Deuteronômio, Josué, as pessoas murmuravam do deserto. Muitos não entendiam, queriam voltar, olhavam para o passado. Pare de olhar para o passado. Pare de olhar para aquilo que já se foi. Deus quer fazer algo novo na sua vida, então olhe para frente. Viva o que está diante de você. Viva o momento, sabe? Pare de ter ansiedade do futuro. Viva o momento. Aproveite aquilo que Deus quer fazer na sua vida, porque Ele quer transformar você. Ele vai mudar muita coisa dentro de você que você não tem ideia. O deserto, ele vai te ajudar a chegar em Canaã, ao lugar da promessa, ao lugar do algo novo. Então, se você quer viver o novo, então vive esse processo de deserto, sabe? Às vezes o que nos leva ao deserto é uma perda, o fim de um casamento, sabe? O afastar de muitas pessoas, a quebra de aliança. Eu não sei o que te trouxe ao deserto. O meu foi a perca da minha filha, a primeira filha que eu tive. Com 7 meses eu perdi. Mais pra frente eu conto esse testemunho. Mas ali se iniciou o meu deserto. Ali muitas coisas mudaram. E o Senhor permitiu, sabe? O Senhor, não é que às vezes o Senhor permite, mas Ele usa as oportunidades que acontecem conosco para nos moldar. Mas depende de nós. É um convite dele, mas depende de nós. Então eu espero que você aceite esse convite do Senhor. Se você quer viver algo novo, se você quer aprender a ouvir a voz dele, se você quer ter experiências com ele sobrenaturais, aprender a ouvir a voz dele. Viva esse deserto. Receba esse convite do Senhor para sua vida, porque eu creio que você vai viver o novo dele. Eu creio que você vai ser voz para outras pessoas, assim como o Senhor tem me chamado a ser voz também. Eu não queria estar aqui. Eu poderia escolher tantas outras coisas, mas não estar aqui. Quem me conhece sabe. A Carol é tímida, né? Não consegue falar. Mas o Senhor me fez uma promessa. E eu estou aqui obedecendo a Ele. Ele me permitiu agora sair do meu esconderijo, de um lugar onde eu estava sendo moldada, sabe? E eu ainda estou sendo. Deus ainda precisa mexer em muitas coisas dentro de mim. Então permita viver esse deserto. Permita ser trabalhada pelo Senhor, porque Ele trabalha de dentro para fora. Igual eu falei, Ele quer trabalhar nas tuas raízes. Quando eu entrei no deserto, eu falei: Senhor, eu me sinto cortada, eu me sinto uma árvore cortada. Eu sinto que o Senhor, sabe, me cortou, sabe? Mas se você for ler nas escrituras sobre isso, é muito profundo o que Deus diz sobre isso. Então, se permite ser tratada de dentro para fora. Busque ao Senhor, ore, leia a palavra, que a palavra ela vai trazer clareza para sua vida. Jejue, enfrente as situações com confiança e dependência no Senhor nesse deserto. Eu creio que o Senhor vai te abençoar muito, muito mesmo. Agora eu quero fazer uma oração com você. Que você possa fechar os seus olhos. Senhor, visite essa irmã. Visite, Pai. Eu oro para que ela possa entender que ela precisa depender de você nesse deserto. Eu oro para que ela possa permanecer firme, Senhor, mesmo com as dores, as dificuldades, as tempestades, o afastamento de pessoas. Que ela possa entender que o deserto, Senhor, é um lugar de preparo, Deus. Dá força para ela, Senhor. E que ela viva muitas experiências contigo nesse deserto, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Assim agradecemos esse momento.